Boa noite, gente. Vamos iniciar nossa segunda aula de mercado financeiro e capitais. Hoje, na aula passada, nós fizemos uma exposição de como será a nossa disciplina, o método de trabalho da gente. O material está no Classroom. A aula também que foi gravada está no Classroom. Então, na medida que vocês vão tendo dúvidas, vocês podem consultar ou perguntar aqui se tiver alguma dúvida. O que nós vimos na aula passada? Uma pequena revisão de economia, de macroeconomia. Porque o foco da disciplina, ela, além da gente discutir os mercados, principalmente o mercado financeiro, o sistema financeiro nacional, que é essa primeira unidade, na segunda unidade nós iremos entrar numa parte mais específica de relação de causa e efeito da economia e com os mercados. E aí, principalmente, uma coisa que estavam me perguntando sobre a questão de bolsa de valores, sobre investimento. Eu já fui um dia personal finance, mas eu não sou mais, porque não estou muito ligado mais disso aí. Quando eu trabalhava em banco, até dava umas sugestões. Até teve uma aluna que me perguntou umas coisas, logo depois que acabou a aula. Fez umas perguntas e hoje eu vou tirar até umas dúvidas de vocês. Nossa aula está começando agora e sempre faltando 10 minutos, no máximo 15 minutos para terminar a nossa aula, eu vou sempre entrar numa discussão para a gente finalizar a nossa aula. Hoje, nós iremos entrar no mercado financeiro e de capitais, na parte mais pontual, na parte do que é propriamente dito o mercado financeiro e de capitais. Então, hoje, a gente vai discutir o que é o mercado financeiro. Por exemplo, o que é o mercado financeiro? O mercado financeiro é um conjunto de instituições. Quando a gente fala instituições, eu estou falando que cada mercado, submercado do mercado financeiro, é um mercado que lida, que tem o seu próprio objeto de atuação. Cada um ele vai operar no seu espaço. E cada espaço desse, ele vai ter suas peculiaridades, suas particularidades. Então, como diz o autor, isso aí quem disse aí foi Assaf Neto, um conjunto de instituições e operações ocupadas com o fluxo de recursos monetários entre os agentes econômicos. Na aula passada, a gente viu quem são esses agentes econômicos, que são o poupador, o agente intermediário e o tomador. Quem é o poupador? É aquele indivíduo que, como o próprio nome diz, poupança, poupa, ou seja, ele guarda recurso financeiro, guarda recurso para algum objetivo. Esse objetivo normalmente é aquisições de bens de consumo. Ele entra no mercado, ele é apresentado ao mercado financeiro para tornar esse recurso maior, ou seja, se capitalizar, através de uma ferramenta que a gente bem conhece, chamada taxa de juros, que a gente deve lembrar que taxa de juros é a remuneração do uso do dinheiro, ou o aluguel, é o preço do aluguel do uso do dinheiro. À medida que você aluga, você está transferindo liquidez para o indivíduo que você emprestou. Lembrando, de novo, que liquidez é a velocidade, é o percentual da velocidade de transformação de qualquer ativo financeiro em dinheiro em espécie. Então, no mercado financeiro, o poupador, ele guarda esses recursos. Gente, Lúcio Oliveira, quem é que conhece Lúcio? Eu não sei quem é Lúcio Oliveira. Está sem o e-mail institucional, e eu não posso permitir. Se ele tiver no grupo, Lucy, eu acho que é ela. Por favor, avisa que tem que ser com e-mail institucional, por favor. Lúcio Oliveira. Então, o poupador é aquele que guarda recurso com o objetivo de algum consumo futuro. E aí ele tem essa liquidez. Normalmente ele vai pegar essa liquidez e transferir essa liquidez para outra pessoa, que é o tomador. Quem é o tomador? É aquele que não tem recurso financeiro suficiente, não possui liquidez e precisa também adquirir bens e serviços ou outras coisas. E essa pessoa vai alugar esse dinheiro do poupador. Então, o tomador, ele vai
alugar ou usar o recurso do poupador. E esse aluguel é o que vai determinar o grau de liquidez que ele está transferindo. E aí, a taxa de juros vai depender do quanto esse poupador abriu mão do seu custo de oportunidade. Lembrando que custo de oportunidade é quando você tem opções e escolhe uma delas. E essa opção escolhida lhe dá benefícios e também você perdeu alguma coisa. Então, ele teve custo pela escolha. O quanto você escolheu, a escolha que você fez, é o que vai determinar o volume de liquidez que você vai pedir para transferir. Como é que eu exemplifico isso? Raira tem muito dinheiro, não vamos chamar a Elisa. A Elisa tem muito dinheiro, é europeia, ela tem muito recurso financeiro, e o dela é em euro, e ela tem dinheiro sobrando, ela tem dinheiro sobrando, no próprio já europeia e tal. E aí, nossa querida Emily está precisando de recurso financeiro. Comprou uma moto para ela, uma moto nova para ela poder passear com as pessoas que ela gosta. Ou ela quer comprar um carro para levar mais gente, que ela gosta de mais gente. Mas ela não tem dinheiro agora. Ela vai ter dinheiro em algum tempo. E Elisa tem dinheiro agora. O que ela faz? Elisa está com liquidez e ela está sem liquidez. Quando Elisa transfere a liquidez para Emily, então, Elisa é a poupadora e Emily é a tomadora do empréstimo. Essa transferência de liquidez que ela passou de Elisa para Emily vai deixar Elisa sem liquidez, sem recurso, lisa. No período desse que está emprestado esse dinheiro para Emily, surge uma oportunidade de uma viagem e ela não vai poder viajar por conta de que tem emprestado a Emily. O que é que vai acontecer? Elisa vai ficar pé da vida e essa raiva que ela vai ter é o preço da taxa de juros que ela vai cobrar. Então, é o custo da oportunidade que ela deixou de ter. A oportunidade que ela deixou de ter tem um custo. Esse custo ela transfere para o tomador. Lembram? Tomador. E aí tem um outro agente, que é um intermediário. Claro que essa relação ela não vai ser, normalmente ela não é fio a fio. Ela não é ponto a ponto um com o outro. Ela tem um agente intermediário, porque às vezes, neste caso, as duas se conhecem. Mas o que acontece normalmente é que existem muitas Elisas com poupadoras e existem muitas Emily que são tomadoras. E aí o agente intermediário, bancos comerciais, elas entram para fazer essa ligação entre esses dois agentes. Entendido até agora? Professor, é aí que a gente entra a questão do spread bancário? A gente vai discutir o spread bancário, que taxa é essa? Mas quando a gente fala de spread bancário, a gente está falando de o próprio banco comercial que pede recurso financeiro ao Banco Central para se capitalizar, para ficar com liquidez. Ele compra liquidez e paga hoje 2% ao ano e empresta aos tomadores a 10% ao mês. Essa diferença, 2% ao ano e 120% ao ano, essa diferença é o spread bancário. Por exemplo, o cheque especial, só para a gente entender, o valor emprestado, Banco Central ao Bradesco da vida, é a 2% ao ano. Ele pega isso e empresta a 4,5% ao mês ao CDC, Crédito Direto ao Consumidor. Esse 4,5% vezes 12 é o que vai ser o dinheiro, a lucratividade bruta da instituição. E aí ele vai abater os 2% ao ano e o resto é lucro. Como é que ele chama de spread bancário? Spread bancário é o que os bancos explicam, é a taxa de inadimplência, da possibilidade de inadimplência dos tomadores de empréstimo. Eles chamam disso. Né? Deixa eu ver. A taxa de juros, já expliquei, representa um dado período, remuneração relativa que entre os prestadores e os tomadores.
Outra coisa que a gente tem que entender, tem que buscar, é a relação de moeda e títulos. Moeda e títulos, todos os dois são papéis. A moeda é um papel também escritural, só que tem velocidade de transformação 100%. Os títulos, eles têm uma velocidade de transformação menor do que 100%. Títulos são formas de qualquer tipo de aplicação financeira da moeda e que rende juros. Ou seja, se você pegar moeda, dinheiro em espécie, depositar no banco e dizer, eu quero comprar papéis da Petrobras, existe essa relação. Os títulos, eles são uma representação documental da quantidade de moeda que você possui. O indivíduo, quando aplica seus recursos, troca moeda por títulos. E também tem o contrário. O indivíduo, quando toma emprestado, o recurso vende os títulos e recebe moeda. Então, você tem as duas situações. Uma, você tem o dinheiro e transforma em papel. Outra, você tem papel e transforma em dinheiro. E aí foi feita uma pergunta para mim sobre a questão do dólar. Mas eu posso comprar dólar? A explicação básica que eu vou dar, ela vai servir para... Eu não lembro quem foi que me falou comigo semana passada. Eu vou explicar isso, vai servir para ações. A relação de ações funciona assim. Você tem 10 mil reais, quase foi isso que ela falou, 10 mil reais, e vai comprar ações da Petrobras. Vamos, genericamente, vamos inventar um valor aqui para as ações da Petrobras. Vamos supor que as ações da Petrobras sejam 25 reais uma. Uma ação, 25 reais. Então, quantas ações eu compro com 10 mil reais? 10 mil reais dividido por 25 reais. Eu compro 400 ações. Ou seja, um documento, um papel, um título, que está escrito lá. Não está mais valendo 10 mil reais. Está valendo 400 cotas. Ela vale 400 cotas. Não mais 10 mil reais. Então, o papel, ela, a primeiro momento, ela vale 10 mil reais. Quando ela converte-se em papel, ela deixa de ter valor monetário e passa a ter valor escritural. Passa a ter valor escritural. Então, hoje, as ações não valem mais, o papel não vale mais 10 mil reais, vale 400 ações, 400 cotas. Vamos supor que essas ações se valorizem, vá para 28, vou botar aqui 50, e 53, inventei um valor mais maluco, multiplicado por 400, aí a pessoa pode sacar 11.412. Ou seja, teve, neste período, 1.412 de ganho. Não é lucro, é ganho. Acho que alguém queria fazer uma pergunta, né? Pode fazer. Fala, Raga. Ô, Romar, vê só, eu estou entrando agora no mercado de ações, estou dando uma estudada e já estou com algumas ações já. Mas eu tenho uma dúvida, eu acho que tu vai saber me explicar. Tipo, a Petrobras, ela tem duas ações principais, que é a Petri 3 e a 4. Tu sabe me explicar a divisão? Quer dizer, a diferença dessas duas? Tem a ver com o que é que se faz. Quando ela pode ser dividida em exploração em águas profundas, quando ela é balsa, e pode ser também as ações que sejam em terra firme. Ou também pode ter a ver com um lote que foi produzido naquele dia, tanto é que tem 3 e 4. O 1 e o 2 foi produzido um dia. E ele foi encerrado. É como ele abrisse assim, ó, vamos precisar de 500 milhões de reais para comprar uma sonda. Sei lá, 50 milhões de reais para comprar uma sonda. Aí ele pega um percentual de 2% das ações da empresa, Petrobras, e transforma em 50 milhões de reais. Aí as pessoas vão comprando. O que aconteceu? Ele pegou 50 milhões e comprou a sonda. Aí ele vai chamar de Petri 5 ou Petri 6, entendeu? É mais ou menos quando ele abre aquela cota. Entendi. O que é moeda? Aí a gente falou de títulos, agora o que é moeda? Moeda é como eu disse a você, é um ativo escritural que ele tem algumas características próprias. No tempo passado, o papel moeda tinha escrito na sua impressão a seguinte frase:
pague-se ao portador deste a importância supracitada. Então era um título também, era um documento de conversão. Qual é a diferença do documento de conversão para hoje? É porque a confiança do papel moeda ela foi alterando ao longo do tempo. Na medida que você passou a confiar muito naquele emissor da moeda, ele não precisou mais dizer que aquele papel valia. Então, assim, ele pegava um papel qualquer e dizia: este papel vale R$50. Mas você vai acreditar em quem? Se o Omar que está dizendo, você vai acreditar ou não, é relativo. Vai dizer, ó, foi fulano de tal que disse isso, foi fulano de tal, cicrano. O acreditar que aquele papel valia aquele valor é o que determinava o poder da inclusão daquele reino. Então, quando se cunhava a moeda, ele botava a cara de alguma pessoa, e aquela pessoa normalmente era o rei. E aí você confiava que aquela moeda ela equivalia àquele valor que estava dizendo, que estava impresso lá. Tá? E aí, quais são as funções dessa moeda? Além da confiança que se tem. A partir do momento que você perde a confiança na Casa da Moeda, no governo federal, aquela moeda perde o valor, e aí você vai ver as desvalorizações aparecendo por aí. É isso que vocês vão imaginar ao longo do tempo. Qual é a função básica da moeda? Meio de troca. Uma coisa que a gente aprendeu lá atrás em economia, primeiro período provavelmente, foi que a economia, quando ela não tinha moeda, quando ela não tinha recurso financeiro envolvido, papel moeda, ele tinha uma coisa chamada escambo, troca de mercadoria por mercadoria. E aí conta-se a alguns teóricos, alguns livros, uma historinha muito interessante, que é o seguinte: era muito comum você produzir algum bem e o seu excedente você querer trocar por outra coisa que você não tinha. Então vamos supor que você produza arroz. E aí você sabe que o arroz para sua família, você calculou, colocou as sacas guardadas lá para um período de uma safra e sobrou 2 sacas de arroz. 2 sacas de 60 quilos. Aquilo ali é um excedente de produção. Você já deu para toda a família, guardou o seu e sobrou 2 sacas de 60 quilos. Você pega essas 2 sacas, bota um carrinho em mão, feira, mercado. Chega lá, você precisa de farinha, você precisa de feijão, você precisa de uma carnezinha, um queijo, um leite. Você vai e vai atrás das pessoas que tem, vai fazendo essas trocas. Aí conta essa história de que uma pessoa teve a ideia de juntar todos esses produtos num lugar só, separado por tipo, e emitia para a pessoa um certificado de posse daquele celeiro. O certificado de posse é: eu tenho 2 sacas de arroz lá no celeiro, está aqui, e cada uma vale tanto. Depois deixava a comissão com ele lá. O que acontecia é que você chegava, não precisava mais andar com o carro de mão, e começava a trocar. E dava parte desse certificado, com assinatura qualquer, não sei como é que funcionava, e ao final da negociação, as pessoas iriam lá e com seus respectivos, de posse dos seus respectivos pedaços de papel, pegar o que lhe cabia. Então, a pessoa que saiu com 2 sacas de arroz voltou com arroz, com farinha, com feijão, com leite, com carne, e aí ficava tudo e deixava a comissão lá naquele tomador. Daí a primeira origem, dizem que aí é a origem dos bancos. Então, a função da moeda é um meio de troca. É uma troca encerrada. Eu quero isso, toma isso, acabou, isso é resolvido. Ela também é unidade de conta, que ela é responsável por mensurar um quantitativo, um volume. E é uma reserva de valor, que quanto mais você guarda, mais rico você se torna. Então a gente vai explicar um pouco de cada uma. Que os meios de pagamento da moeda, elas têm um objetivo clássico, além dessas três funções, que a unidade de conta é quando você precifica alguma coisa, reserva de valor é que quando você guarda, você fica mais rico, você tem posses, você tem os meios de pagamento em relação a essa base monetária. Então, os meios de pagamento consistem no total de haveres,
você já receber, que estão na mão dos setores não financeiros e que pode ser utilizado para liquidação de qualquer dívida em moeda nacional. O que quer dizer que se você tiver com dinheiro, você paga quem você deve. Chama-se meio de pagamento. Meio de pagamento com base monetária. A base monetária quer dizer o dinheiro do país, que a gente chama de moeda doméstica. A gente chama de moeda doméstica. O meio de pagamento é uma das funções, outra função da moeda. E aí a moeda, interessante assim, o Banco Central ele classificou a moeda e ela não é só uma moeda papel, meio de troca, ela é meio de pagamento. Então, olha só, eles classificaram como de M1 a M4. O que é M1? Moeda 1, do seu sua origem. É o papel moeda no poder das pessoas. Então, é o dinheiro que está na tua mão, está na sua carteira, na sua bolsa, mais o dinheiro que está depositado no banco, o dinheiro disponível. Estou falando nem de cheque especial e nem de valor investido. Então, é considerado M1 a quantidade, o valor da moeda, o volume financeiro de que está na depósito das pessoas, mais o que foi depositado no banco disponível, que está disponível para saque a qualquer momento. Isso é o M1. O que é M2? É o M1 mais os títulos da dívida pública, os títulos federais, os títulos estaduais e municipais. Os federais você pode chamar de título da dívida pública ou pode chamar de precatório. No caso estadual e municipal, chamamos precatório. Em poder do público, mas aí sim, as aplicações que foram feitas. Então, o M2 é o dinheiro, papel moeda, mais o depósito à vista, mais os títulos federais, estaduais e municipais. Por quê? Por que está exatamente título federal, municipal e estadual? Porque eles que têm liquidez e que têm confiabilidade. Eles estão garantidos, não, você não vai perder nunca. Então, não tem risco. Não tem risco. Mais os fundos de aplicação financeira, ou seja, o dinheiro que você vai guardar num fundo para emprestar a outros. Tá? Então, observe que cada um tem um fio de duas pontas. Tá? Aí o fundo de aplicação ficou a ponta solta para o outro lado. O que é o M3? É todo o M2, mais o que é depositado em carteira de poupança. Ou seja, é um dinheiro que vai ser depositado é um volume depositado por uma parte específica da população. E o que é o M4? É o M3, observe que o M3 é um acúmulo de tudo, mais os títulos de empresas privadas. Então, a quantidade de moeda, quando eu falo moeda, estou falando do amplo, que está presente numa economia, ele é o M4. Para a gente lembrar, o M4 é todo o título privado, mais o título da carteira de poupança, mais os títulos federais públicos, títulos públicos, mais os fundos de aplicação financeira. O fundo de aplicação financeira é aquele fundo quando você... Pronto, para vocês entenderem o que é um fundo de aplicação financeira. Vocês conhecem aquela brincadeira, eu não chamo de brincadeira, mas é uma coisa muito séria. Eu até participei de sorteio, onde você se junta lá vários amigos e cada um bota R$100 na conta. E faz o sorteio da ordem das pessoas. A primeira pessoa vai sacar todo o dinheiro. Todo mês você vai depositar R$100. Vai chegar no seu dia que você vai pegar o seu 100, você não vai depositar, vai pegar todo o resto de que todo mundo depositou. E isso mais ou menos são os fundos de aplicação. O que é um fundo de aplicação? As pessoas pegam esse dinheiro, não dá para a pessoa. Pega esse dinheiro, vamos lá, tem 42 pessoas na sala. Cada um bota R$10. Então são 4.200, R$420. R$420. Vamos botar R$100 para ficar a gente mais chique, né? Para não constranger a Elisa. A Elisa é uma europeia, ela não sabe mexer com R$10, R$5, ela nem conhece. Eu gosto do deboche. Acredito que ela nem sabe o que é isso. Mas vamos lá, cada um depositou R$100. É rica. Cada um deposita R$100. Então nós temos aí R$4.200 no fundo. 4.200? Né? R$4.200. Então, nós temos R$4.200 dentro de um malote. Está guardado. Chama-se fundo por causa disso, porque você vai depositando. Fechou ele e vai para a praça. Quem quer dinheiro emprestado? Aí todo mundo, considerando que ninguém vai roubar e que todo mundo vai pagar o dinheiro. O dinheiro emprestado, o dinheiro que foi tomado. Eu quero. Quer quanto? Quero 1.000. Quer 1.000, pronto. Vai pagar 10%. Você quer quanto? Eu quero 1.500.
pagar 10%. Tá? E aí emprestou tudo. No outro mês, ele vai pegar todo mundo que pediu emprestado, vai depositar 1.000 mais 10%, 1.500 mais 10% e o restante. O que acontece? Quando esse saco volta para a gente, para nossa sala, ele vai ter 4.200 mais 420. Vai ter 4.620. Esse dinheiro, ou você saca, quem botou 100 vai pegar 110, ou redeposita, ou reinveste. Eu vou botar mais 100. Eu vou botar mais 100. E aí volta para lá. Isso chama-se fundo de investimento, ou fundo de aplicação. Ficou claro o que é, gente? Alguma dúvida sobre o que é o fundo? Todo mundo entendeu o que é um fundo? Que massa, é uma disciplina que explica todas elucida todas as dúvidas que muitos de vocês têm, né? Ô, professor, Oi. Boa noite. Boa noite. E a questão dos impostos, a partir de você vender uma ação, por exemplo, eu investi vou pegar o exemplo de Raíra, na Petrobras, numa ação lá, a R$20, 25, sendo que a ação valorizou, chegou a R$50, valorizou 100%, eu vou acabar vendendo essa ação. Como é que funcionam essas taxas de tramitação que eu vou ter que pagar de imposto? A gente vai ver isso mais na frente, Diego, mas eu posso adiantar o seguinte, você vai pagar duas coisas, você vai pagar a taxa de corretagem àquela pessoa, porque você não foi, a pessoa não foi lá e aplicou, vai pagar uma taxa de corretagem. Quem faz a aplicação é uma entidade, uma empresa, uma instituição de investimento, certo? Aí você vai pagar uma corretagem, que é um valor fixo, e vai pagar um percentual do seu ganho, não do valor, do seu ganho. Se ganhou R$100, você vai pagar em cima dos R$100 ganhos. Também, assim, no Brasil, a partir de R$50 mil se paga também outro imposto. O Paulo Guedes quer botar um outro imposto em cima dessas operações. Aí tem o IOF, ou seja, são impostos em cima do ganho, lembre-se disso, em cima do que se ganhou e não do que se investiu. Raira, você paga corretagem ou aplica direto? Não, porque eu aplico pela Clear. Aí não tem... A taxa de corretagem é grátis. A taxa de corretagem é grátis. Mas provavelmente, depois procura saber direitinho, só um toque, só hashtag fica a dica. Procura saber se eles pagam 100% do rendimento. Devolve a você 100% do rendimento. Só olhar lá no contrato. Que às vezes eles não disponibilizam 100%. Porque, por exemplo, quem tem conta no PagSeguro, é no PagBank, que é da UOL, se eu não me engano, você deixar o dinheiro parado, você vai receber um rendimento CDI, que é mais do que a poupança. Ele paga 100% disso. Já o outro banco digital, ele paga 90% do CDI, ou seja, 10% da taxa de corretagem. A CLI é 100% CDB. 100% CDB. O CDB já tem um ganho para quem... Porque eles pegam o teu dinheiro, investem. Aí eles pegam, distribuem o lucro. Provavelmente fica valor no meio do caminho. No meio do caminho fica tá caindo assim, um bocado de moeda no caminho até chegar a você, sabe? Isso aí. Vai caindo. No Nubank eu invisto também, né? Assim, invisto não. Mesma coisa, né? Só que eu coloco lá no Nubank. É CDB, né, Raíra? 118, se eu não me engano. Ele tem a opção de RDB também. É verdade, eu ativei a minha. RDB e RDB vai ajudar a galera do Nubank, tá ligado? Eu vou deixar uma atividade para vocês fazerem. Não, calma, mulher. As 35 pessoas que aqui estão na sala, todo mundo tem conta no banco? Eu tenho. Bom, acho que é impossível. Quem não tem... Se quiser até te passo para depositar alguma grana aí. Ah, tá. Ei! Quem não tem... Eu mando vai ter boleto. que se virar. Quem não tem... ela sabe como é que é, né? Recebe dinheiro pelo boleto, né? Eu quero que vocês façam uma coisa chamada API. Alguém sabe o que é? O que é API, Omar? Sei não, o que é isso? Explica. Avaliação de perfil do investidor. Tá. Já sei. Cada banco tem o seu, dentro do seu site, Calma, Clécio, depois eu libero lá. O que acontece é o seguinte, quando você faz a avaliação, ele vai mostrar o seguinte, ele vai mostrar quem é você, porque você vai responder algumas perguntas técnicas, você vai descobrir que você é
ou avesso ao risco, ou amante do risco, ou moderado. Rodeado, né? Dois extremos. Imagine se vocês, gente, imagine, um é avesso, 5 é amante do risco. 3, que é o meio, é moderado. Hoje, vocês são 1, 3 ou 5? Deixa eu botar ali no... Só para a gente fazer isso aí. Lígia já fez, não foi? O dela deu moderado. O meu é moderado também. Certo. Eu já fiz, já. Faz um tempo. Só que a questão é o seguinte. Hoje em dia, entre o 3 e o 5, existe um 4, que é o moderado com tendência a amante. O moderado com tendência a avesso, que é o 2. E entre O meu é o 2 moderado tem com um tendência meio. arrojado. Arrojado, então o seu deve ter dado 4. Só que o arrojado é o mais pra cima, né? O arrojado, o o amante máximo. do risco, é o 5. Só que não tem ninguém hoje, assim, mortal que eu digo a gente, tirando a europeia, nós todos somos ninguém é amante do risco, porque ninguém é agressivo. Agressivo é quem tem muito dinheiro. Quem tem muito dinheiro é agressivo. Então, imagine só, gente, de 0... Então, eu não sou não, professor. Né? De 1 a 5, mas você trabalhando com valores quebrados, 1,5, 1,7, 3,8, 4,1. Imagina o seguinte, lembrando que 1 é avesso ao risco, medroso, só tem dinheiro para... Eu boto hoje, espero 30 dias e gasto. Tem um 5, que o dinheiro que entra eu quero investir, se eu perco eu arranjo mais. Tem um 3, que é o meio moderado, que é aquele que tem condições, se esforça um pouquinho, bota dinheirinho, guarda, faz uma poupancinha, mas aí é um pouco mais arrojado. Aí tem um 4, que é entre arrojado e moderado, é intermediário. Tem o como é que é? Eles chamam de ultramoderado, não, é ultramoderado, que é entre o avesso e o moderado, que é o 2. Então você tem 1, 2, 3, 4, 5, e entre eles você tem os percentuais. Esse hoje, existe uma conta chamada CAPM, que é um livro fantástico, bem complicado, bem complicado. Quem quiser, eu até empresto o livro, bate as páginas, embaixo para vocês, que fala sobre a teoria da carteira. Ele calcula isso aí baseado nesse tipo de pessoas, tá? É mais ou menos isso. A nossa aula daqui a pouco não vai chegar onde eu queria que chegasse, não. Voltando, o que é mercado financeiro propriamente dito? Basicamente, é um conjunto de instituições, operações ocupadas com o fluxo de recurso monetário, onde o dinheiro vai se movimentar pelos esses agentes. Quem são esses agentes? O amante e o tomador e o poupador. E aí vai entrar a instituição como agente intermediário. Eu já falei sobre isso, acho que eu acho que já falei sobre isso. A taxa de juros de depósito, acho que eu já falei sobre isso, acho que eu estou repetindo. Mercado financeiro. O que é o mercado financeiro mesmo? Olha. Se você olhar, o mercado financeiro, ele é, se eu puder simplificar a definição, eu vou dizer, é um mercado onde você vai fazer várias movimentações. Ela pode ser financeira, pode ser monetária. Tá? Financeira ou monetária. Em uma economia, de um lado existem os que possuem poupança financeira e do outro lado aqueles que necessitam. E a intermediação entre os dois lados ocorre nesse mercado. Como a gente já sabe o que é, a gente tem aqui. De um lado você tem um investidor e de um lado você tem um tomador. O mercado financeiro é o principal agente intermediário. Esse mercado financeiro, esse agente intermediário, ele pode ganhar vários nomes. Pode ser banco, pode ser corretor, pode ser agiota. O agiota mesmo, ele pode ser o agente intermediário, porque ele pega dinheiro emprestado e compra tal coisa, aí ele pega o lucro daqui e já vai emprestar de novo. Então, o agente intermediário é aquele que vai fazer a ligação entre os dois indivíduos do mercado financeiro. Só para a gente entender, o mercado financeiro pode ser subdividido em 4 tipos. Tem até mais. Inclusive, eu vou apresentar um a mais aí.
Tem o mercado monetário, que é um mercado onde tem movimento em curtíssimo prazo, mercado de crédito, que tem a ver com concessões de título, mercado de capitais e o mercado de câmbio. Câmbio é moeda estrangeira. Aí eu vou explicar cada um. Olha, como é que ela funciona a segmentação? Você tem o mercado financeiro, lembrando, olha o detalhe, juros é a moeda de troca desse mercado. Mercado monetário, mercado de crédito, mercado de capitais, mercado cambial. E aí a gente vai falar de cada um deles. Né? Mercado monetário. São operações de curtíssimo prazo, eles são causa e rapidinho, você aplicou hoje, tira amanhã, tem algumas aplicações que são assim. Antigamente, no meu tempo de bancário, tinha uma coisa chamada overnight, fechamento da noite. Você aplicava à noite, de manhã já estava na conta o ganho. Permitem o controle dessa liquidez monetária e da taxa de juros básica. É esse volume que vai determinar os juros básicos de uma economia. E aí eu vou explicar para você mais na frente qual é o papel do mercado monetário dentro de um país e da economia de um país. Os papéis do Banco Central e títulos são os papéis do Banco Central e os títulos estaduais públicos, de um modo geral. E aí vem por exemplo, o mercado monetário é onde se comercializa os CDIs, os CDBs, certificado de depósito interbancário, certificado de depósito bancário. E as debêntures, que a gente vai discutir mais na frente, que é como um dos assuntos de pesquisa de vocês. A política monetária do governo é executada por meio desse mercado. Por quê? É onde ele faz é como se fosse um sinalizador do mercado. Quando ele mexe, por exemplo, na taxa Selic, ele vai entender que todos os contratos, daí em diante, eles vão ser negociados com aquele valor. O volume financeiro daquele valor é o que vai determinar a liquidez da economia, que também a gente vai discutir mais na frente. Então, lembre-se disso. No mercado monetário é o que vai determinar a liquidez da economia. Oi. A Selic caiu, não foi? Tá cortando, Raira? A Selic caiu, não foi? Tô te entendendo não, Raira. Tá mudinho aqui. Tá robotizada a tua voz. Escreve aí que eu leio já já. Voltando aqui, enquanto ela está escrevendo. No mercado monetário, veja algumas características. Claro que eu usei esse NTN, LTN, CDI. Não existe mais LTN nem NTN, tá? Existe o CDI, existe agora o CDB, e o CDI, CDB e o debênture. Prazos, nesse mercado, os prazos são bem reduzidos, como eu disse, que é curtíssimo prazo de alta liquidez. Como eu disse a vocês, o CDI, a resposta é imediata. Como a gente falou, ele pode ser até diário. O grande CDI pode ser diário. Porque, assim, quando você abre uma conta no banco, gente, você assina um contrato onde o banco tem o direito de movimentar o seu dinheiro para ganho. O que quer dizer isso? E aí uma outra informação que eu vou dizer a vocês. O banco ele pode investir no mercado monetário, no mercado financeiro, com o nosso dinheiro. E aí o que acontece? Existe uma política de Estado em que essa instituição ela só pode operar com 50% do valor depositado, que é uma forma de garantir pelo menos 50% do mercado. Vai que esse banco quebre. Tem 50% do meu dinheiro guardado no Banco Central, tá? Que a gente chama de reserva cambiar, não, desculpe. Oh, meu Deus, esqueci uma palavrinha que tá. Depois, mas lá na frente aparece isso. Esqueci a palavra. O que é mais o mercado monetário? São títulos negociados, são estruturais, ou seja, não são emitidos fisicamente. Eles são... É como se você comprasse ouro e em nenhum momento você vai ter a barrinha de ouro na sua mão. Em nenhum momento você vai ter a barrinha de ouro na sua mão. Você vai ter um certificado, tá? Aí eu falo que é Selic, que é CETIP. O Selic é a taxa de liquidação em custódia. E a CETIP é a central onde isso funciona. Então, a Selic é a taxa e a CETIP é a central
onde isso acontece, tá? Onde todos os ticos são centralizados. É de lá onde se movimenta esses títulos. Deixa eu ver o que Raida perguntou. Caio, está 2%, Raida. Hoje está 2% ao ano. Fiquei. Como os títulos negociados no Selic não são de grande liquidez e o risco mínimo, a taxa de juros é bem baixinha. E aí vem a primeira coisa que eu vou dizer a vocês. Existe uma relação direta entre risco e retorno. Qual é a lógica do risco e retorno? Quanto maior o risco, maior o retorno. Quanto menor o risco, menor o retorno. Por quê? Tem a ver com essa escala que a gente chama de escala Likert. A escala Likert, que vai de 1 a 5, em relação ao perfil do investidor. Quanto mais amante do risco, você vai investir muito. O mercado financeiro vai se retroalimentar e ele vai agradecer pela presença desses indivíduos no mercado. Ele vai agradecer a presença desses indivíduos no mercado e ele não se preocupa com averso ao risco. Porém, todo o dinheiro é bem-vindo. Então, ele vai dar uma remuneração mínima possível. Mínima possível, para garantir o mínimo. Que mínimo é esse? É o mínimo constitucional, que é pelo menos 0,5% ao mês. Ou seja, 6% ao ano. Essa questão de moeda e bens, eu botei aqui, mas elas não são usadas mais, não são consideradas mais. Mas é assim, a riqueza de um indivíduo pode ser dividida em moeda, bens e títulos. Você pode ter dinheiro, você pode ter posse e pode ter investimento. Mas sempre vai ter a necessidade de moeda. E aí, uma outra informação para você é que a quantidade de moeda ofertada numa economia ela é limitada. A quantidade ela é contada. Tanto é que a nossa cédula tem numeração. Ou seja, a quantidade de moeda que está circulando numa economia, ela tem quantidade controlada. Qual a importância disso? Que se uma pessoa fica rica é porque alguém ficou pobre. Um exemplo disso é a loteria. Uma pessoa ganhou 200 milhões de reais, 280 milhões de reais no ano passado. Se eu não me engano, no final do ano passado. Foi o maior prêmio pago pela loteria, pela Mega Sena na história. 280 milhões de reais. Quantas pessoas ficaram pobres aquele valor da aposta? Porque foram 5 acumuladas. As pessoas que pegaram o seu dinheiro e por nada deram, é como se você botasse no saco, pensa nisso, gente, um saco, todo mundo botando dinheiro. Todo mundo botando dinheiro, todo mundo botando dinheiro. Dentro desse saco, o vencedor leva o saco todo. Então, quantas pessoas ficaram pobres botando dinheiro ali? Então, a quantidade não é que... simplesmente a moeda, ela mudou de mão, porque ela é fixa, constante. Por isso chama-se moeda bens. A relação do bens é isso. Aí como é que funciona, então, o sistema financeiro? O sistema financeiro, de um modo geral. Você tem os bancos, e aí uma particularidade do banco é que o banco ele é aquele que dá existência à moeda. Ela dá existência à moeda. E a moeda, ela é virtual na sua maioria. Veja, a última pesquisa que eu li foi no ano de 2010. A cada R$ 10 em circulação na economia brasileira, R$ 3 eram virtuais. Desculpe, eram físicos. 7 eram virtuais. Ou seja, já tinha uma dificuldade de você sacar dinheiro, por exemplo. Vamos lá, se você chegar hoje no banco e quiser sacar 50 mil reais, o banco vai pedir 48 horas. Porque ele vai ter que juntar dinheiro, porque ele não tem esse dinheiro físico. O dinheiro ele vai enchendo uma bolha garantida, uma bolha controlada, mas é uma bolha. Esse dinheiro não existe, boa parte. Fisicamente, ele não existe fisicamente. Ele está guardado. Ele é escritural, ele não é físico.
O banco multiplicador bancário. O que é o multiplicador bancário? Exatamente essa relação que eu disse a você, de dinheiro, a quantidade de moeda de espécie. Veja, vou dar um exemplo para vocês do multiplicador bancário. Vamos supor que nós temos aqui 34 pessoas na sala e eu queira vender essa garrafinha de água. Meu nome, minha assinatura, todo mundo quer. Todos vocês querem ter esse mimo aqui guardado como exemplo para lembrar de Omar. E eu estou cobrando R$10 para vender ele. Todo mundo quer. E aí, se eu vender para Elisa, os outros já vão saber, perdi a oportunidade, eu já vendi para Elisa. Ou seja, a negociação morreu aqui, entendeu? Agora, se eu disser assim, gente, eu vou vender. Depois, mas agora não. Aí eu converso de um por um com de vocês. Gente, tu quer essa garrafinha? Fala o seguinte, para ninguém ficar chateado, deixa eu te entregar amanhã. Tu me dá o dinheiro, eu te entrego amanhã. Agora, já garanto que tu me dá 10, eu já garanto que eu vou entregar você amanhã. Aí outra pessoa diz, eu te dou depois de amanhã. Aí eu termino dizendo, eu te dou daqui a 15 dias. Só eu consegui fazer com que todo mundo tivesse a ideia de que ia receber a garrafinha, me pagou, mas não vai receber na mesma hora. O que é que eu faço? Eu pego esse dinheiro, vou no comércio, no mercado, compro várias garrafinhas, mando imprimir meu nome. Claro que se eu comprar em volume, eu vou gastar menos, vai baixar o preço, e distribuo certinho. O que é que aconteceu? Digamos que com 34, R$340, eu consegui gastar 300. Eu fiquei com 40. Esse 40 nunca existiu na transação de mercado. É um dinheiro que não existia fisicamente. Ele passou a ser virtual. Esses 40 é um lucro virtual. É isso que é o papel dos bancos na economia. Não existe dinheiro, eles fabricam virtualmente. É simplesmente isso. Outra coisa do sistema financeiro é que ele faz parte do instrumento, ele é um instrumento de política monetária. Ele faz parte da política monetária. E ele faz parte do sistema financeiro nacional. Então, essa configuração do sistema financeiro, a gente vai ver ao longo daqui para diante nas nossas aulas. Então, aí eu vou explicar um pouco sobre se dá tempo. Não, eu não vou encerrar aqui porque eu vou entrar na discussão com vocês. A gente vai parar a partir do banco multiplicador. Né? Vamos botar para cá. Deixa eu botar aqui rapidinho. Banco multiplicador. Vou botar aqui rapidinho, gente. Mas só acabou? Vou botar só aqui 2. Vamos lá. O que quer dizer o que nosso sistema, o que o mercado financeiro ele comporta? A gente vai perceber que ele tem um papel fundamental na geração de riqueza do país e de relações internas e externas no comércio. Logo, as relações que eles têm, eles guardam a sua relação de causa e efeito constantemente. E aí é isso que a gente quer discutir com vocês sobre relações de causa e efeito. Deixa eu só fazer uma coisa, porque vocês estão pedindo isso. Vejam, o que eu quero que vocês façam é respondam essa atividadezinha aqui, também como presença. Cadê? Pronto. Eu quero que vocês respondam isso, e é para me entregar, acho que na próxima semana, né? Não é até o final da aula, até meia-noite de hoje. Que são as perguntinhas básicas da aula de hoje. Quero ver com vocês, por exemplo, qual a relação que vocês entenderam dos mercados. E eu quero principalmente que vocês me façam uma pesquisa sobre os mercados, seja monetário, seja de crédito, seja de bens. E aí um mercado que eu quero discutir com vocês é o mercado de commodities. O que é o mercado de commodities? Alguém sabe o que é o mercado de commodities? Alguém tem ideia do que é um mercado de commodities? A pergunta é, o que é um commodities? Alguém sabe? Eu sei que commodity é algo que sempre
é necessário. Tipo, Alguém começou a falar aí. Quem é? Marcos. Alguém tem noção do que é o que é uma commodity? Ô, Mar, é o mercado. Eu lembro que quando eu estava Caramba, pesquisando tá sobre ações também, Será que é minha internet? Eu não estou ouvindo vocês, gente. Tá tão robotizada. A voz está robotizada. deve ser, Tuanete, porque tá normal. Todo mundo tá me ouvindo normal? Não estou conseguindo ouvir. Sim, Realmente, normal. hoje não vai ter condição. Eu não estou conseguindo ouvir Deve ninguém. ser, Não tô Omar, ouvindo então paga a internet. Eu acho que deve ser nada. Delmar. Nossa, será mesmo, que é meu amiga. computador? Acho que é a É internet, Daniel ó. com Pagasse a ligação, internet certeza. direitinho, pagasse. Tá robotizado, Agora gente. Eu não estou tem conseguindo ouvir ninguém de vocês. Minha internet deve estar com muito problema. É bom que a aula acaba mais Minha cedo. voz tá normal ou tá robotizada também? É a minha internet, também acho, Luana. A minha internet não está com memória, está com uma vaga lembrança. Gente, então vamos fazer o seguinte: você faça uma atividade. Minha voz está normal, mas de vocês não está. Não está. Não sei por quê. A internet aqui deve estar. Não sei por que está assim. Não sei. Enfim, deixa para a próxima. Vamos encerrar a nossa aula de hoje. Vocês vão fazer atividade. Deixa eu ver se é para entregar hoje ou é para entregar até a próxima aula. Deixa eu ver aqui. Eu não me lembro. Deixa eu ver se eu não me lembro. Deixa eu só olhar aqui. Não, deixa eu ver aqui. É para entregar, deixa eu ver, 1, 2, 3. É para entregar até amanhã. Deixa eu ver se eu botei até amanhã mesmo. É para entregar até amanhã. Até amanhã você responde, tá bom? A única obrigação, ok? Você entrega até amanhã. Agora, o dizer o nome de vocês, a resposta, ela tem que ser até hoje. Vou liberar hoje. Como a gente está sem internet direitinho. Então, vocês entregam amanhã. Qualquer dúvida, quem não tem com dúvida, ou escreve. Quem não tiver, então boa noite e fique com Deus. Eu não sei quem é essa Lúcia Oliveira, gente. Deixa eu ver. A professora estava reclamando, é da turma